Bom dia, boa tarde, pessoal. No módulo de hoje, a gente vai ver um pouco sobre as políticas assistenciais e política aqui no sentido é, dos direitos mesmos e não do partido político, na questão do que o jovem, mais do que o indivíduo tem como direito na sociedade e como o governo precisa garantir isso, tá? Nesse módulo tem esses vídeos que eu coloquei aqui, um que fala sobre também o direito das pessoas com deficiência, que fala sobre dignidade, né, igualdade e liberdade, e também alguns fatores que são decisivos nessa questão de igualdade, né? Então vamos por partes. Nesse vídeo sobre as pessoas com deficiências, eu gosto de trazer que eles sempre falam, né? Nada sobre nós sem nós. E o que essa frase significa em si? É que não dá para gente criar políticas e criar leis para pessoas com deficiências sem perguntar para as pessoas com deficiências do que elas precisam. Ou melhor, sem colocar as pessoas com deficiências em cargos de política, cargos políticos importantes, ou cargos que eles tenham voz e voz ativa. E não só colocar, né? Dar essa oportunidade, oportunizar isso para as pessoas com deficiência, para que elas tenham o espaço delas garantido e também as políticas delas garantidas. Então, quando a gente tem e fala sobre igualdade em um país mais igualitário, é aí, nessas políticas que eu, uma pessoa sem deficiência, consigo ter meus direitos assegurados, mas uma pessoa com deficiência também. E para especialistas, né, esses fatores como racismo, machismo e também outros preconceitos, né? Pessoas com deficiência, no caso, tem o preconceito do capacitismo, enfim, são fatores decisivos nessa desigualdade. Então, a gente não parte do mesmo lugar. Eu e uma pessoa com deficiência, se eu vou prestar um vestibular ou se eu vou entrar no mercado de trabalho, nossas oportunidades são diferentes, né? Eu vou ter facilidades e a pessoa com deficiência vai ter outros tipos de facilidade, outros tipos de dificuldade do que eu. Então é mais ou menos desse lugar que o vídeo parte. A gente explica melhor nesse slide que dessa pessoa com deficiência, que é um exemplo, mas também pessoas que vivem em vulnerabilidade social ou pessoas que sofrem racismo, que não têm acesso à escola e saúde, partem de lugares diferentes das pessoas que têm acesso à saúde, à escola particular, pessoas que não têm deficiência. E estar nesse lugar vulnerável da sociedade não é uma escolha. Muitas vezes a pessoa nasce num ambiente vulnerável, ou uma pessoa nasce, uma pessoa com deficiência, e muitas vezes não tem esse acesso à saúde facilitado. Então, ela vai ter milhares de dificuldades para conseguir um remédio, para conseguir chegar na escola, porque o ônibus muitas vezes não tem como comportar, por exemplo, uma cadeira de rodas. Então, são dificuldades que uma pessoa sem deficiência não teria. Então, as políticas, elas vêm não como, e eu falo isso, e eu até escrevi isso aí, não como uma esmola, ou a política ela vem para dar um presente para essas pessoas. Na verdade, as políticas assistenciais e também essa relação da justiça social não são benefícios, elas são ações que reparam as desigualdades históricas do Brasil. Está escrito benefícios que reparam desigualdades históricas do Brasil, mas eu corrijo aqui, assim, é, são ações, as políticas, né, leis, ações, propostas que reparam todas essas desigualdades estruturais, né? Porque uma pessoa que sofre racismo a vida inteira, desde que ela nasceu, desde que ela é criança, ela vem com o seu psicológico afetado, com o seu emocional afetado, né? A cabeça, essa sua saúde mental machucada. E uma pessoa que não sofre racismo não sofre
esse afeto, né, nessa questão da vida inteira dos estudos, do trabalho, e consegue chegar em lugares diferentes. Então, tanto essas ações, essas políticas são importantes para que esse acesso e essas oportunidades sejam iguais para todo mundo, né? Então, o governo, o Estado, né, nesse sentido, tem esse dever de olhar e garantir que essas pessoas possam chegar nesses lugares e em lugares que qualquer pessoa consiga chegar, né? E que todos possam chegar em cargos altos de empresa, em boas oportunidades de estudos também. E já pegando um gancho, o programa de aprendizagem que o Cefort proporciona, que é também um ensino fazendo essa ponte com o trabalho formal, né? Vem para quebrar esse ciclo de que antigamente muitas vezes os jovens trabalhavam sem essa formalidade, então muitas vezes ficavam horas na empresa, muitas vezes saíam da escola para poder trabalhar, e o Cefort ele traz essa relação da importância dos estudos para o jovem, principalmente, junto com o direito que o jovem tem de trabalhar e de nesse programa de aprendizagem, né? Com um contrato e regras bem especificadas para que os jovens aprendizes tenham seus direitos garantidos, né? E parte disso está no contrato e também na lei, né? A gente tem aí, como vocês podem ler, a lei que vocês têm acesso e como a formação, né, do Cefort garante tudo isso. No contrato de vocês e também vocês têm isso na internet porque vocês encontram o programa de aprendizagem e a lei, né, 10.000, tá aí, 10.097, da portaria também foi criada, você encontra isso publicamente para você ler os seus direitos e saber onde você pode ter voz, né? Você tem voz aqui no Cefort, nessa lei, e onde você pode questionar também seus direitos e suas possibilidades dentro da lei do aprendiz, né? Então, o programa vem também, né, o programa do Cefort, como uma parte de uma política, porque garantir que o jovem continue estudando e possa trabalhar e continue estudando também reduz essa questão da vulnerabilidade do jovem só trabalhar, que aí ele para de estudar, e isso realmente é essa quebra de ciclo que antigamente vinha sendo muito informal, né? Então eu gosto de trazer essa dimensão do próprio Cefort. E também os exemplos de políticas que a gente tem no Brasil, tá? Aqui uns exemplos de leis e também sistemas que são políticas dos nossos direitos. Vocês devem conhecer principalmente o SUS, que é um sistema de saúde público e gratuito, que, na verdade, é um dos poucos sistemas no mundo que fornecem a qualidade de saúde que o SUS tem, tá? Aqui no Brasil. Então, o SUS, Sistema Único de Saúde, é estudado por várias faculdades e em todos vários países do mundo, porque é um sistema, por mais que tenham muitas questões, é um sistema de saúde público e gratuito que realmente oferece atendimentos ao público de qualidade, né? Então você vê aí pessoas conseguindo tratar doenças e conseguindo ter atendimentos com excelência e gratuitamente. Também outras leis que garantem alguns benefícios para algumas pessoas, enfim, tem LOAS que garante benefício para quem precisa, então você tem que se informar se você se encaixa. E também nesse próximo slide tem alguns exemplos de que você já deve ter visto.
unidade de pronto atendimento do SUS perto de você, também o CRAS, mas eu gosto de trazer essa imagem porque é para a gente pensar o quanto a gente já viu essas coisas na rua, né? Essas placas, essas sinalizações do SUS, né? Desses lugares que a gente às vezes não sabe que é gratuito e que a gente tem direito de acessá-lo, e por a gente ter esses direitos, muitas vezes a gente divulgá-los também para mais gente saber onde pode receber informações sobre saúde, saúde mental. Então, esses lugares muitas vezes fornecem esse serviço e esse atendimento. Então, esse módulo foi um pouco para contar e para exemplificar o que o Brasil fornece de políticas, mais um geralzão, e não com tantos detalhes, né? Mas vocês podem fazer uma pesquisa mais aprofundada.